Bem-vindas mais uma vez ao Aviva Nossos Corações. No episódio de hoje, vamos compartilhar o bate-papo com um painel de mulheres incríveis que aconteceu durante a conferência em Porto Alegre, na Igreja Monte Serra, em março de 2025. Nossas convidadas são Mary Cassian e Naná Castilho, do Filipenses 4:8, Nick Lorimer, que é diretora do Aviva Nossos Corações, Marta Evangelista, esposa do pastor da Igreja Monte Serra, onde aconteceu o evento, e outras convidadas especiais. Ouça testemunhos preciosos dessas mulheres que buscam andar com Jesus, pois reconhecem a importância e a necessidade de viver a verdadeira feminilidade que Deus desenhou para nós, em todas as circunstâncias da vida, em nossos relacionamentos, no casamento, em nossos lares, na igreja e no ambiente de trabalho. Aqui está Mary com uma mensagem em inglês traduzida por Naná Castilho. E eu queria começar com a nossa primeira pergunta. A nossa primeira pergunta aqui é para Mary. E a pergunta é, vou repetir ela aqui para vocês. Fala de mentiras. E a pergunta é: como lidar com mentiras que vêm à mente e erros cometidos durante o processo de restauração? Como lidar com mentiras que vêm à mente e erros cometidos durante o processo de restauração? We all have those issues where Satan comes and whispers in our ear. No. Todas nós passamos por essas situações em que o inimigo vem e começa a sussurrar mentiras nos nossos ouvidos, Telling us that we're not worthwhile, dizendo que nós não temos valor algum, or the sins that we've committed are too big, ou que os pecados que nós cometemos são simplesmente grandes demais, or that God loves everyone else but doesn't love us quite as much. ou que Deus ama todas as outras pessoas, mas não nos ama o mesmo tanto. That there's no way that we could live the Christian life. Que não existe uma forma real em que a gente poderia de fato viver a vida cristã. And I think you need to understand that lies is the primary weapon of the evil one. E eu acho que o que a gente precisa entender é que as mentiras, elas são a primeira arma, ou a arma preferida do inimigo contra nós. He's called the father of lies. Ele é chamado de pai da mentira. Lying is in his nature. A mentira está na natureza do inimigo. And he lies to us all the E time. ele mente para nós o tempo todo. And that's how Eve was caught up in sin. E é assim E foi exatamente assim que Eva caiu em pecado. Was through the lies of the evil one. Foi por meio da mentira que o inimigo contou para ela. So the way to combat lies Então, o jeito de combater mentiras is with truth. é com a verdade. So if there's a particular lie that you are struggling with, Então, se existe uma mentira em particular contra a qual você está lutando, for instance, you are feeling condemned because you have sinned, por exemplo, você está se sentindo condenada, culpada porque você pecou, you need to find a truth in the Word of God você precisa encontrar uma verdade na palavra de Deus, and memorize that verse memorizar esse versículo and use it as a weapon against the lies of the evil one. e usar esse versículo como uma arma contra as mentiras do inimigo. God says there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Deus diz: não existe condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. So maybe that's a verse you need to learn. Então talvez esse seja um trecho bíblico que And você precisa whenever you aprender. hear the no lie in your ear, E aí, de tal forma que a cada vez que você escutar a mentira na sua orelha, you bring out the truth, você traz a verdade, the sword of the Word of God, a espada da palavra de Deus, and you combat that lie. e você combate essa mentira. As I said earlier, Como eu disse mais cedo, the battle takes place on the battleground of your mind. a batalha ela acontece no campo da nossa mente. And you need to renew your mind E você precisa renovar sua mente in order to win the battle. de forma a ganhar a batalha. Amém, amém, glória a Deus. Às vezes a gente pode ter a expectativa de que um dia essa mentira vai cessar, né? E isso pode nos deixar, às vezes, desanimar. Mas de novo isso na nossa mente, quando a gente pensa: não, eu já batalhei, eu já orei, eu já memorizei, e volta. Mas a nossa batalha é constante. Que bom, que precioso. Alguém mais quer contribuir, meninas? Tudo bem? Vocês podem ter liberdade aqui, ó, se quiserem contribuir. Aqui, né?
Eu acho que um texto que também traz muita clareza sobre esse combate é porque às vezes a gente usa a palavra de Deus, mas nós não cremos naquela verdade da palavra de Deus. Então a fé é um escudo que apaga as setas inflamadas do inimigo. Então Paulo diz isso, né? Que o escudo da fé é aquela arma que vai apagar as setas que estavam pegando fogo do inimigo na nossa direção. Então, quando nós cremos na palavra, né, quando aquilo é uma verdade para nós, ela se torna uma arma. Porque se eu citar a palavra, mas eu não creio na palavra, ela não apaga as setas inflamadas do inimigo. Porque a gente já presenciou pessoas que creem na obra do diabo, estão nas igrejas, mas elas creem, dão força para a obra do diabo e têm medo do diabo. Nós não precisamos temer, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, quando nós cremos no poder da palavra, no poder de Deus, no poder da morte de Jesus na cruz, no poder da redenção, as setas do diabo inflamadas são apagadas e perdem todo o efeito sobre a nossa vida. Amém, glória a Deus, crer é o nosso exercício. Oh, I was just going to say that Eu queria só dizer mais uma coisa. that is the way that Jesus battled temptation. Que foi exatamente assim que Jesus batalhou contra a tentação. Was with the word of God. Foi com a palavra de Deus. So if that was his strategy, how much more ought it to be our strategy? Então, se essa foi a estratégia de Jesus, quanto mais ela não precisa ser a nossa. Amém, glória a Deus, é verdade. Vamos permanecer batalhando, né, com aquilo que o Senhor já nos deu e com a sua palavra. A gente recebeu uma outra pergunta aqui, e essa é para Naná. Naná, para você. A pergunta é como nós podemos lidar de maneira piedosa com as alterações hormonais ao longo da nossa vida? Bom, foi muito bom que essa pergunta tenha vindo na sequência, porque eu praticamente poderia responder segundo a resposta anterior, tá? Mas o que acontece? Nós corremos um risco muito grande de, quando o assunto é alteração hormonal, a gente cair em dois extremos. E o primeiro deles é achar que isso é 100% físico, e o segundo é achar que isso é 300% espiritual. E aí, qual é o problema desses dois extremos? A gente vai muito mal preparado para a batalha. Qual é o problema quando eu acho que ele é 100% físico? Eu tento resolver na força do braço. Então eu vou atrás do tratamento perfeito, eu vou atrás do medicamento perfeito, eu vou atrás das dicas de estilo de vida perfeitas, mas nada dessas coisas estão de fato tratando o meu coração. Então, a partir do momento que eu tenho uma alteração hormonal que existe, que é legítima, muitas vezes também um outro extremo, vamos colocar um terceiro, vamos transformar um triângulo, a história é colocar um terceiro extremo, que seria a gente, às vezes a gente até nega que o sintoma físico é real. E ele é real, a alteração existe, a gente fica mais ansiosa, a gente incha, a gente fica mais irritada. A privação de sono traz consequências reais pra gente. A própria vida de Jesus, quando foi tentado no deserto, mostrou isso pra nós. Ele teve fome, ele teve sede, certo? Então isso é real, isso existe. Mas se eu apostar só em estratégias que vão atingir isso, e eu não tratar o coração, eu não vou conseguir lidar com isso adequadamente. O outro lado também é verdade. Se eu considero isso um problema espiritual, e eu vou então orar sem cessar para que Deus me ajude a não ser tão ansiosa, a não assaltar a geladeira, a não querer, bater em todo mundo que aparecer na minha frente, mas eu não cuido do meu corpo, eu não tenho quantidade suficiente de sono, eu não como o que me favorece ou que vai fazer bem para minha saúde, para me tornar alguém que vai exercer uma mordomia do corpo melhor, não funciona. As duas coisas são muito interligadas. Então eu preciso sim reconhecer a realidade dessas alterações. Eu preciso conhecer a palavra de Deus, como a Mary disse. Jesus enfrentou todo tipo de tentação no deserto, respondendo: está escrito, está escrito, está escrito. Então eu sei o que está escrito, porque isso vai me ajudar.
combater a tentação, a gente precisa saber o que está escrito. Então, eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha mente e eu entrego para Deus, que já me deu tudo o que é preciso para a vida e para a piedade. Então, acho que seria isso. Eu ia juntar para a Naná aqui, e acho que algo que a gente tem que lembrar sobre alterações hormonais é que nós temos alterações hormonais desde bebê. Um bebê, quando ele nasce com os hormônios da mãe. E dias depois ele perde aqueles hormônios. E ele já lida com alterações hormonais desde o nascimento. Logo depois, tem alterações hormonais por volta dos 2 anos, depois por volta dos 7, 8, depois na entrada da adolescência. Depois, mais tarde, quando a gente vai ganhando uma maturidade, e muitas vezes a gente se apoia ou só quando a gente vai menstruar, ou quando vai parar de menstruar, né? Mas o Senhor nos fez perfeitas. E em tudo Ele fez os nossos hormônios variarem também para que nós, eu imagino, para que a gente aprenda a depender mais também dele, né? Não é algo específico, exclusivo de você. Todas nós passamos por alterações hormonais durante toda a nossa vida. Essa é uma mentira, inclusive, que a gente cai muitas vezes. É achar que, mas no meu caso é pior. A minha é pior, a minha é pior. Aí a gente cai nessa autocomiseração ao invés de ativamente fazer alguma coisa a respeito, né? Então talvez o depender 100% de Deus que nos capacita e nos ajuda, mas também fazer 100% a nossa parte de cuidar do nosso corpo, reconhecendo os desafios, né? E estarmos juntas, né? Aqui Cris falando, né? Todas nós vivemos de alguma forma. Então essa irmandade, esse partilhar faz toda a diferença nesse momento, né? Uma apoiando a outra. Muito bom, obrigada. Chegou uma outra pergunta aqui, mas ela é para todas. Então vocês podem ter liberdade de poder falar. E a pergunta é: como eu posso saber se eu estou vivendo a vontade de Deus para minha vida e não apenas a minha própria vontade? Como eu posso saber se eu estou vivendo a vontade de Deus para minha vida ou não a minha própria vontade? I'll start. Ela vai começar. There are some things in Scripture that are very clearly God's will for you. Existem algumas coisas na Bíblia que são muito claras que são a vontade de Deus para você. It's God's will that you know Him. É a vontade de Deus que você o conheça, and that you love Him, que você o ame, and that you pursue a relationship with Him. que você busque e persiga um relacionamento com Ele. I used to obsess that there's my will and then there's God's will. Eu costumava pensar que assim, existe a minha vontade e existe a vontade de Deus. But as I step into my identity as a new creation, Mas à medida que eu abracei a minha nova identidade que existe desde a criação, God's will doesn't always feel like it's something other. a vontade de Deus nem sempre significa que é algo diferente. It's not something out there, Não é uma coisa que está lá fora, but God wells it up from it within my heart and spirit. mas que Deus tem colocado dentro de mim e da minha mente e coração. Because I am a new creature, Porque eu sou uma nova criatura, I have the mind of Christ, eu tenho a mente de Cristo and God's Spirit lives in me. e o Espírito Santo vive em mim. So I think often we're looking for something mystical, Então eu acho que muitas vezes a gente está procurando por alguma coisa mística, some outside experience. uma experiência externa. We want God to throw a brick from heaven with a note attached. Nós queremos um sinal em neon pra gente que sinaliza exatamente qual é a vontade de Deus para nós. Because then we'll know for sure. Porque aí sim a gente vai ter certeza. And oftentimes He gives us guidance. E com muita frequência Ele nos dá sim direção. We get the counsel of godly friends, Nós recebemos conselhos de amigos piedosos and that is a great help. e isso é uma ajuda muito boa. But I think we need to get over thinking that God's will for us is something out there that we cannot quite reach or grasp. Mas acho que a gente precisa superar esse pensamento, ou essa ideia de que a vontade de Deus é algo assim inatingível, que a gente nunca vai compreender perfeitamente. And sometimes God guides us just through the wisdom of what we find in His Word and the wisdom of friends. E eu acredito que muitas vezes Deus nos guia por meio da sabedoria da sua palavra e também da sabedoria de amigos
bons amigos que a gente tem. wisdom from our family. A sabedoria que vem da família. And it doesn't feel like, it's God's will. E não parece algo assim, é a vontade de Deus, né? It comes up from within me. Não, ela vem de dentro de mim, From the Spirit of God. porque o Espírito Santo tem me direcionado. And there is a great peace that I find when I know that God's Spirit is guiding me. E existe uma grande paz quando eu sei que o Espírito Santo está me direcionando, está me guiando. Eu estava lembrando, na verdade, eu estava meditando num versículo antes, em 1 Tessalonicenses 4:3, que fala: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Então, isso, eu sei que ele tem a sua vontade bem específico, mas eu vou encontrar isso naturalmente quando eu estou me santificando todos os dias. Quando eu estou caminhando com Ele, eu estou em comunhão com Ele. Ele está falando comigo através da sua palavra. Eu estou comungando com Ele através de oração. E Ele quer que a gente entenda a sua vontade mais que a gente quer. Outra coisa que me deu muito liberdade na minha vida cristã é que eu acredito que ninguém além de mim pode me tirar da vontade de Deus. Então, se você está, por exemplo, num casamento difícil e você não tem controle sobre o que seu marido vai fazer, você não tem que sair da vontade de Deus. Porque se você está segurando a sua santificação com Ele, no seu relacionamento com Ele, até o marido que sai do casamento, que faz divórcio, não pode tirar você da vontade do Senhor. E isso aplica-se em todas as coisas. Muitas vezes a gente usa os pecados de outras pessoas. A minha mãe me tratou de uma forma que eu pequei. Não é culpa da sua mãe, não é culpa do nosso marido, não é culpa dos nossos filhos. Eu estava exausta porque eu estava cuidando dos filhos. Não, se eu estou andando em santificação, que significa eu estou separando a minha mente, meu corpo, minhas emoções para colocar embaixo do controle do Senhor. Isto é a vontade do Senhor. E você pode descansar seguramente nisso. Que precioso, moço. Obrigada. É muito bom. A gente às vezes sente eu já te passo, Nick, uma ansiedade, né? Eu estou fazendo a vontade de Deus, eu não estou fazendo a vontade de Deus, mas será que é a vontade de Deus? E Deus se revela pra gente no dia a dia, na vida, no relacionamento, para que a gente descubra, né? Nick? Eu queria só dar um exemplo prático, porque eu tenho vivido muito isso, até para depois trabalhar com esse ministério Aviva Nossos Corações. Foi todo um trabalhar de Deus na minha vida, até eu entender como criar espaço na minha vida para poder seguir a vontade de Deus. Eu me converti com 20 anos, eu venho de um lar hindu, né? Eu sou indiana, e foi maravilhoso, foi assim uma coisa milagrosa na minha vida de conhecer Jesus. Mas eu passei 20 anos realmente não vivendo aquela plenitude que Deus tinha para mim. E com 40 anos, assim, você viu um pouquinho do meu testemunho no vídeo, que eu realmente fiquei em casa com meus filhos, entendi essa parte, mas eu ainda tinha aquela inquietude, né? Eu estou em casa, mas eu sou formada e agora eu vou achar minha identidade em ser muito ocupada, fazendo muitas coisas úteis, né? Eu vou ser ajudadora para meu marido, mas de tal ponto que ele nem precisa cuidar de nada, sabe? Ele cuida da empresa, mas eu vou cuidar do resto. Então, quando a gente mudou para nossa casa, eu falei, eu nem vou perguntar para ele, né, quais móveis a gente precisa comprar, que cor a gente precisa pintar nossa parede. Deixa que eu resolvo, porque
tô em casa, né? Então, isso era a minha vida. E Deus me mostrou, depois de muito tempo, que isso era um orgulho muito grande. Eu tinha ficado em casa, mas eu estava buscando ser muito útil e ser muito ocupada para eu sentir relevante. Então, se alguém me perguntava, né? Como que você tá? Eu falava, tô correndo, tô super ocupada, né? E um dia, quando Deus finalmente, assim, conseguiu tomar minha atenção, que foi, assim, um avivamento que Ele trouxe para mim, aí Ele me falou, eu quero que você faça nada. Aí eu dava muitas boas ideias para Deus, né? Já que meu coração agora está avivado, talvez eu possa fazer seminário. Não é uma boa ideia? Aí eu sentia Deus falando, não, eu quero que você não faça isso. Mas então eu posso fazer tradução simultânea, um curso para poder ajudar, né, quando vem palestrantes. Não, eu não quero que você faça nada. E aí eu, fazendo nada, só buscando em Deus, eu senti Ele falando, agora eu quero que você vá e faça estudos com mulheres. Tome chá da tarde com as mulheres. Eu? Né? Isso para mim era tipo o fim, né? Eu admiti que realmente não tinha nada para fazer, que eu vou tomar chá com mulheres na tarde. Mas foi mais uma vez Deus quebrantando, né? Tirando esse orgulho de mim. E aí, com isso, né? Assim, criando espaço para a vontade de Deus entrar na minha vida. E aí foi que eu conheci uma grande mulher, a Cindy Rast, né, que tinha a vontade de trazer esses livros, Design Divino, né? Ela foi atrás de editora, né, que depois traduziu esses livros, trouxe para o Brasil. Eu consegui ter tempo para poder andar com ela, aprender muitas coisas com ela. E Deus mudou o rumo da minha vida. E hoje eu estou muito mais realizada do que podia esperar, né? Seguindo a vontade de Deus. Mas assim, só por fim, né? Uma coisa que a Elizabeth Elliot sempre dizia. Elizabeth Elliot, acho que muitos de vocês conhecem. E ela sempre falava, faça a próxima coisa. Então, eu não sabia tudo que Deus ia fazer, né? Não sabia que um dia podia ter o privilégio de convidar Mary para vir aqui no Brasil. Mas foi pequenas coisas, passos de fé, sem saber. E é assim que Deus faz, né? Ele dá a vontade, o querer e o realizar. Então... É verdade. Eu acho que o que a gente pode aprender sobre essa questão também da vontade de Deus, né, na jornada, é que nós não controlamos essa questão da vontade de Deus. Mas uma coisa nós podemos controlar, como está o nosso relacionamento com Deus. Porque o bom pastor, ele chama, ele fala alto, ele está convidando as suas ovelhas. E as boas ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Então, se você conhece bem a voz do seu pastor, pode até, vamos supor que ele está um pouco longe. Você vai ouvir. Pode demorar um pouquinho, mas você vai ouvir. E se você não ouvir, ele vai te trazer. Nem que quebre a perninha, traga para o colo, ele vai te orientar. Tá bom? Uma coisa que Deus falou comigo muito forte sobre a vontade dele, uma vez que eu estava nessa crise, em relação a chamado, né? Quando a gente estava na fase, ir para a África, eu quero ir para a África, Senhor, por que eu tenho que ficar aqui? Naquela fase da nossa vida, Deus falou assim, Jonas tinha uma ordem. Ele quis fugir da minha ordem. Mas aquele que está com a vida nas minhas mãos, aquele que é meu profeta, meu discípulo, ainda que ele queira, não consegue. Lá um grande peixe engole ele e ele acaba onde? Onde tinha que estar. Não é? Então, cuida do teu relacionamento com Deus, porque se Ele é o teu Deus, o teu Senhor, Ele vai fazer a vontade dEle na tua vida. A questão é se Ele não é o seu Senhor, daí é outra história. Acho que, se eu puder pegar o gancho aqui só da história da Martinha, ela é muito boa, porque ela me lembra uma outra questão que a gente também confunde muito quando vai falar de vontade de Deus, que são os sentimentos subjetivos de que eu estou ou não estou fazendo a coisa certa.
E às vezes a gente se guia demais por eles e não pelo que diz a palavra de Deus. Se você pegar Jonas, por exemplo, ele estava dormindo no barco, né? Ele estava dormindo, ele estava tranquilo. Ele não estava ansioso, ele estava desobedecendo deliberadamente e estava dormindo. Sono profundo. E às vezes a gente fala, não, o importante é você estar em paz. O importante não é a gente estar em paz. Pergunta para Daniel se ele estava em paz. Pergunta para Sadraque, Mesaque e Abednego se ele estava em paz. Não é esse o nosso crivo. Nosso crivo é nós estamos ou não estamos em obediência à palavra de Deus. E acho que às vezes a gente fica muito neurótica no nosso sentido normal da palavra, se é que existe o normal. Mas a gente fica muito mais preocupada, em descobrir aquilo que o próprio Deus já nos diz que não nos cabe descobrir. E a gente tem uma revelação inteira na nossa mão que a gente deveria seguir. E quão diferente não seria a nossa vida se a gente se preocupasse muito mais em seguir aquilo que a gente já conhece, ao invés de ficar tentando descobrir aquilo que a gente não sabe. E aí Deuteronômio 29:29 fala: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Então as coisas reveladas, elas nos foram dadas. Se a gente investir a nossa vida em seguir a vontade de Deus revelada, a gente pode descansar que aquela que não é revelada, Ele está cuidando, Ele é soberano e vai acontecer. Somente mais um pensamento, que uma vez que você encontrou essa vontade de Deus, não pensa que você não vai ter dificuldades. Se você está buscando a vontade de Deus para que você tenha uma vida fácil, você está enganada. Então, não deixa as dificuldades de vida ser o critério para determinar se você conseguiu ou não conseguiu a vontade do Senhor. Muito bom, glória a Deus. Carlinha, vou precisar falar. Estou aqui só me deleitando, lembrando do versículo: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então a vontade é só ficar aqui quietinha, ouvindo o que o Espírito Santo tem ministrado através da vida de vocês. Eu achei muito importante o que a Naná falou, porque todas vocês falaram coisas importantíssimas, mas a verdade, ela já foi revelada. A vontade de Deus, ela já foi revelada para nós através da palavra. Então muitas vezes nós como mulheres ficamos preocupadas: será que nós devemos servir? Será que eu devo falar de Jesus? Será que eu devo abençoar alguém? Mas essa já é a vontade de Deus. Se a gente tiver a palavra bem fresquinha na nossa mente. Agora o texto que estava aqui, eu estava lutando se eu falava ou não falava, porque era: seja tardio para irar-se, pronto para ouvir, tardio em falar. Às vezes a gente só precisa ouvir, e essa é a vontade de Deus. Se a tua igreja está num projeto de expansão e a gente quer evangelizar a cidade inteira, você não precisa orar para saber: Deus, será que eu devo ir? Será que eu devo falar do teu amor? Isso já é a vontade de Deus. As filhas: ai, será que eu devo ir naquela festa? Será que essa é a vontade de Deus? Quando o pai e a mãe já falou: filha, não vai. As esposas: ai, será que eu devo fazer isso? O marido já falou: eu não concordo, eu não abençoo. E as mulheres estão aqui na oração orando: Deus, será que é a tua vontade? Mas a verdade já foi revelada, a nossa autoridade já falou sobre nós o que nós devemos fazer ou não. Então é muito importante que nós estejamos ligados na presença de Deus. A Martinha falou sobre as ovelhas e a porta. Jesus é a porta, Ele é o bom pastor, Ele é a porta. Nós entraremos e sairemos e encontraremos pastagem. Então, a portinha do aprisco. Então não precisamos ficar temerosas. Quando nós confiamos em Deus, Ele é o nosso melhor amigo. Ele vai conduzindo a nossa vida e a gente não precisa perder tempo se preocupando, porque a gente lança a nossa ansiedade. E olha o texto: lance a sua ansiedade diante de Deus e deixa que a amabilidade de você seja conhecida por todos. Você está lá entregando a sua ansiedade em oração e súplica e está amando. E é a vontade de Deus para sua vida. Amém. E ao mesmo tempo o Senhor nos pede que nós sejamos obedientes, como as grandes mulheres falaram aqui, mas Ele nos dá a oportunidade de
fazemos algumas escolhas. Então tem certas coisas que são nossas responsabilidades. Então você não precisa orar se você vai botar a blusa azul ou a vermelha. Algumas coisas você pode escolher. O que você tem que entender é se tem algo por trás disso que você está querendo escolher. Qual é a motivação dessa escolha? É mostrar alguma coisa? É aparecer para algo? Mas se for só uma escolha simples, muitas vezes o Senhor te dá a oportunidade para que você possa escolher sem nenhum problema. Espero que você esteja gostando e sendo edificado por essa conversa. Não perca o episódio de amanhã, continuando esse bate-papo incrível. Esse bate-papo também está disponível em vídeo no nosso canal no YouTube ou no nosso site. Lá você encontra esse e todos os outros conteúdos da Mary em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Gente, espero que esse bate-papo esteja te dando um gostinho do que vai acontecer na Conferência True Woman 25. E você não vai querer ficar de fora. A Conferência True Woman 2025, como tema A Palavra Contemple Suas Maravilhas, vai acontecer em Indianápolis de 2 a 4 de outubro. E você pode participar tanto presencialmente como online. Haverá tradução simultânea em português e as inscrições online serão gratuitas. Para mais informações sobre o True Woman 2025, acesse truewoman25.com/português. Aguardamos você amanhã aqui no Aviva Nossos Corações para a continuação desse bate-papo abençoado. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.